Neste vídeo, vamos descobrir o poder do sal como ferramenta na luta espiritual. Explicaremos de maneira clara e simples como utilizá-lo de forma correta e efetiva. Preste atenção porque há 3 coisas que você pode fazer com o sal para romper maldições e atrair bênçãos em abundância. Sabia que isto tem um significado profundo? Fique até o final do vídeo para conhecer a resposta e você se surpreenderá com as revelações sobre o uso espiritual do sal. Desde tempos antigos, o sal tem sido utilizado com um propósito especial. Não é apenas um mineral, tem um poder único para temperar, purificar e preservar. Como o fogo consome e a água dá vida, o sal tem a capacidade de purificar e preservar, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Cada elemento da natureza tem um propósito em nossa vida, e o sal não é exceção. Pensemos no sal como um símbolo de fortaleza que nos ajuda a preservar nossa fé em tempos difíceis. Ao longo da história, muitas pessoas encontraram alívio e transformação através do seu uso. Por exemplo, uma mulher experimentou uma mudança milagrosa depois de ungir suas mãos com sal. Se você já teve alguma experiência positiva usando o sal, te animo a compartilhá-la nos comentários. Muitas pessoas encontram inspiração e apoio ao conhecer os testemunhos de outros. Na antiguidade, acreditava-se que o sal tinha propriedades incríveis. Conservava os alimentos, os condimentava e até se utilizava como moeda na Roma antiga. De fato, aos funcionários públicos se lhes pagava com sal, daí a palavra salário. Ao longo da história, muitos elementos como o azeite, o pão e o vinho tiveram um papel especial em diversas tradições. No entanto, enquanto o uso de alguns, como o azeite, se aceita sem questionamentos, há quem duvide do poder simbólico do sal. Alguns acreditam que o sal tem conotações negativas, porque se associa com rituais obscuros. Mas isso não é mais que um mal-entendido. A realidade é que o sal, como outros elementos naturais, tem um propósito valioso que tem sido utilizado ao longo dos séculos. Consideremos o azeite. No passado, era usado para ungir sacerdotes e objetos sagrados. Não porque o azeite tivesse um poder especial por si só, mas porque era parte de um ato de respeito e obediência. Em vários textos antigos, se menciona a importância de ungir com azeite, como em Levítico e Êxodo, onde o azeite da unção se utilizava em rituais específicos para marcar o que era sagrado. Do mesmo modo, o sal tem um simbolismo poderoso. Em Mateus 5, se nos diz que somos o sal da terra, o que sublinha sua importância, não só no âmbito físico, mas também em um sentido simbólico. Assim como o azeite tem seu lugar na tradição, também o sal pode tê-lo quando usado com o propósito correto. Se aprendermos a apreciar estes elementos em sua justa medida, sem preconceitos, poderemos utilizá-los como ferramentas poderosas que têm sido parte da história humana durante milênios. Estes fatos nos mostram como o material pode refletir aspectos mais profundos de nossa vida e ser usado com propósito. Consideremos o exemplo do bastão de Moisés. O bastão que Moisés carregava em suas mãos foi utilizado como uma ferramenta para manifestar algo mais grandioso. Quando Moisés o arremessou ao chão, se converteu em uma serpente, mostrando assim um poder que ia além do objeto mesmo. Ao longo da história, profetas e líderes usaram elementos como água, sal, azeite, mantos e varas em suas ações. Não adoravam estes objetos, mas que os empregavam como ferramentas com um propósito específico. Sabiam que se não se utilizassem corretamente, estes poderiam se converter em simples rituais vazios. Tudo o que temos discutido se baseia em fatos e tradições, sem nenhuma alteração. Algumas crenças têm associado o sal com a má sorte ou a bruxaria, e negar estas práticas seria ignorar a realidade de sua existência em diversas culturas. Ao longo da história, certas pessoas têm usado elementos como o sal para fins negativos, corrompendo seu significado. É importante sermos conscientes de como, em ocasiões, o sagrado ou significativo pode ser distorcido ou mal utilizado. Como exemplo, nos relatos antigos, se menciona como a Jesus se lhe ofereceram os reinos do mundo, algo que, na realidade, havia sido despojado do controle humano através de atos de desobediência. Este relato nos recorda que o que nos rodeia pode ser mal interpretado ou manipulado se não se lhe dá um uso consciente e respeitoso. Em conclusão, devemos refletir sobre como utilizamos as ferramentas que temos à nossa disposição. O material pode ter um significado profundo, e é nosso dever empregá-lo com cuidado e propósito, sabendo que nossas ações podem ter um impacto tanto no físico como no mais profundo de nossa existência. O uso do sal na antiguidade está documentado em vários textos antigos,
onde se menciona sua importância simbólica e prática. Um exemplo famoso é a história de Sodoma e Gomorra, na qual Ló e sua família viviam em cidades conhecidas por sua corrupção. Quando sua esposa desobedeceu às instruções recebidas, foi transformada em uma estátua de sal, um castigo que refletia a consequência de sua ação. Outro exemplo se encontra em Levítico, onde se ordena que todas as oferendas de cereais sejam temperadas com sal. Esta prática era uma forma de simbolizar a purificação das oferendas, sublinhando a importância do sal como um elemento que purifica e preserva. Não havia exceções a esta regra, o que ressaltava sua relevância contínua para o povo de Israel. Em Crônicas, se faz referência ao Pacto de Sal, um símbolo da relação duradoura e perpétua entre Davi e sua descendência no trono de Israel. O sal, uma substância que preserva, se utilizava para representar a permanência e a estabilidade de um acordo ou promessa. Estes relatos antigos mostram como o sal tem sido utilizado, não só em contextos culinários ou medicinais, mas também em práticas simbólicas e culturais, destacando suas propriedades de purificação, preservação e permanência. O uso do sal na história e em práticas espirituais tem um simbolismo profundo que se tem mantido ao longo do tempo. O sal tem sido visto como um elemento poderoso em diferentes culturas, com capacidades para purificar, estabelecer pactos e, em alguns casos, ser usado em maldições. Estes atributos mostram a importância do sal, não só no físico, mas também no espiritual. Alguns praticam a bruxaria utilizando sal, conscientes do poder que se lhe tem atribuído. No entanto, isto não significa que o sal seja inerentemente mau. O sal é um mineral natural que tem sido utilizado durante séculos em rituais e costumes, tanto por sua capacidade de purificação como por seu simbolismo na criação de pactos duradouros. Seu uso na antiguidade, como temos visto, refletia a intenção de preservar e proteger, como o pacto de sal mencionado na tradição. O fato de que certos grupos utilizem o sal para fins negativos não significa que deva ser associado exclusivamente com práticas malignas. Na realidade, seu uso original tinha um propósito positivo e protetor. Ao longo do tempo, se tem distorcido seu significado, mas isto não deve gerar medo. Em textos antigos como Deuteronômio, se menciona o uso do sal, junto com o enxofre, como símbolos de desolação e maldição. Isto se relaciona com a destruição de Sodoma e Gomorra, onde a terra ficou infértil. No entanto, isto não implica que o sal seja mau em si mesmo, mas que tem sido utilizado em diferentes contextos, com fins específicos. Hoje em dia, o uso do sal deve ser visto como uma ferramenta simbólica, como o foi no passado. Se você se encontrar em uma situação em que se usa de maneira negativa, não tema. O poder do sal depende da intenção e o contexto em que se utiliza. É importante recuperar o entendimento original destes elementos e não nos deixarmos enganar pelo mau uso que outros possam lhe dar. O sal é parte de nossa história e herança, e não deve ser temido quando usado de maneira consciente e com propósito positivo. Você tem o poder para desfazer qualquer tipo de bruxaria e revogar maldições. Em Sofonias 2 se menciona: Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, um campo de urtigas e um poço de sal e uma desolação perpétua. O sal aqui se associa com a desolação e destruição de Sodoma e Gomorra, assim como de Moabe e Amon, que foram fruto da relação incestuosa entre Ló e suas filhas e se converteram em povos que continuamente fizeram guerra contra Israel. Este relato também reflete como as ações imorais podem trazer maldições que afetam gerações. Muitas vezes não entendemos por que nossas famílias enfrentam problemas como matrimônios falidos, abusos ou inclusive padrões de comportamento destrutivos. A raiz destes problemas pode estar nos atos de nossos antepassados. Para liberar nossas famílias destas cargas herdadas, Sofonias oferece uma possível solução. Você pode utilizar o sal, um símbolo poderoso para romper com estas correntes. Se deseja fazê-lo, siga esta oração, oração de libertação. Obrigado por me permitir conhecer esta verdade. Perdoa os pecados de meus antepassados, seus atos imorais, e libera minha família das consequências destes erros. Hoje, uso o sal como símbolo de purificação para cortar todo o mal que tem afetado minhas gerações. Que a partir de agora, reine a verdade e a justiça em minha vida e em minha família. O sal é um elemento que, em textos antigos, tem sido utilizado tanto para abençoar como para amaldiçoar. Tem um poder simbólico forte e é importante compreender como usá-lo adequadamente. Não tema seu uso, mas aprenda a reconhecer sua capacidade para purificar e proteger.
tal como se menciona: Tu és o sal da terra, recordando-nos seu valor simbólico em manter o essencial e eliminar o daninho. O Salmo 107 menciona: Converteu os rios em deserto, os mananciais em terra sedenta e a terra fértil em um deserto de sal, por causa da maldade dos que ali habitavam. O sal, neste contexto, representa o castigo e a desolação como resultado de ações negativas. Neste sentido, o sal tem um simbolismo de purificação, mas também pode ser usado para marcar o fim de algo destrutivo. É importante entender quando utilizar o sal no âmbito espiritual, seja para a paz ou em situações de conflito. Assim como um exército se mantém pronto para defender um território, o sal pode ser utilizado como uma ferramenta de proteção em momentos em que é necessário defender-se de energias negativas ou influências destrutivas. Em contextos de luta espiritual, o sal pode ser usado para limpar ou proteger lugares importantes, como o lar ou a comunidade. Um ato simbólico pode consistir em espalhar sal em lugares específicos, acompanhado de uma afirmação de proteção ou de eliminação de influências negativas. Um exemplo claro da importância do sal se encontra na história de Eliseu, quem purificou as águas usando sal, declarando que já não haveria mais morte nem esterilidade na região. Isto sublinha sua capacidade simbólica para sanar e renovar o que está contaminado. Em outras tradições antigas, como em Ezequiel, o sal também se usava nos rituais de purificação, mostrando seu poder para limpar e transformar. Por exemplo, antes de fazer sacrifícios, os animais deviam ser purificados com sal para serem considerados dignos. Este conceito de purificação também pode estender-se a outras áreas da vida. Pensemos, por exemplo, no dinheiro que passa por muitas mãos antes de chegar ao altar. Não sabemos que tipo de energia pode ter acumulado ao longo de seu percurso. Consagrar sal e usá-lo como símbolo de purificação pode ser uma maneira de limpar e dedicar esse dinheiro de maneira simbólica. Quando se utiliza com respeito e propósito, é uma ferramenta poderosa para a proteção e purificação. Para consagrar o sal, é importante fazê-lo de maneira consciente, com um pacote novo e dedicando seu uso a um propósito específico. Assim, se converte em um símbolo de limpeza e renovação, tanto no lar como na vida cotidiana. Use este sal exclusivamente para o propósito para o qual foi destinado. Não deve ser usado um pouco para um fim e outro pouco para cozinhar. O sal que você comprar deve estar destinado unicamente ao propósito que você tenha escolhido como um ato simbólico. Da mesma maneira, o recipiente que você utilize deve ser novo, comprado especialmente para esta tarefa. O mesmo se aplica se você decidir usar azeite para fins similares. Em algumas comunidades, quando se recebem oferendas ou doações, se borrifa sal sobre elas como um símbolo de purificação, tal como se menciona em antigos textos. Embora nem todas as igrejas ou grupos realizem esta prática, há quem considere importante a pureza do trabalho e do esforço que representa. Por isso, algumas pessoas purificam seu dinheiro ou bens antes de entregá-los, utilizando sal destinado a esta tarefa. O conceito do pacto de sal se menciona em vários textos antigos e simboliza um acordo duradouro e perpétuo. O sal, com suas propriedades conservantes, simboliza a durabilidade, a lealdade e, em muitas culturas orientais, o sal se utilizava como símbolo de estabilidade e permanência nas relações. Acreditava-se que compartilhar uma refeição temperada com sal criava um vínculo de amizade que devia durar para sempre. Em essas culturas, compartilhar sal durante uma refeição era uma promessa de fidelidade mútua. Considerava-se que quem compartilhava sal não devia se trair ou causar dano. Esta tradição simbolizava uma amizade duradoura, com o sal atuando como garantia de lealdade. Assim, quando se realizavam pactos ou acordos importantes, frequentemente se incluía o sal como parte do ritual para selar o compromisso de forma solene. Há relatos históricos que ilustram como o sal jogava um papel importante nas culturas antigas. Um historiador estadunidense, durante sua investigação em uma cidade do Oriente Médio, ficou preso à noite em caminhos perigosos. Decidiu buscar refúgio em uma tenda próxima, recordando a importância dos costumes locais, onde compartilhar a hospitalidade e o sal assegurava proteção e amizade. É provável que a tenda que encontrou pertencesse a pessoas que costumavam roubar os viajantes perdidos, mas o homem não tinha outra opção. A noite era fria e o perigo espreitava. Ao se aproximar da tenda, falou com o dono, dizendo-lhe que a cidade a qual se dirigia estava muito longe e que era arriscado continuar pelo caminho na escuridão, já que poderia se perder ou enfrentar algo pior.
O homem da tenda lhe respondeu: Não sabe que sou um ladrão? Como sabe que não te farei mal ou te roubarei? O viajante respondeu com calma: O sei, mas te proponho fazer um pacto de sal. Ante esta resposta, o ladrão mudou sua atitude e disse: Entra, senta-te e comamos juntos. O ladrão pôs pão sobre a mesa, o temperou com sal e ambos compartilharam a comida. Logo, cuspiu no chão, fez barro com a saliva e o aplicou nos olhos do homem cego. Lhe disse: Vai e lava-te no tanque de Siloé. O homem o fez, se lavou e regressou vendo. Talvez ainda não compreendas completamente o que tento te dizer. Assim que permite-me usar um exemplo da natureza. Sabemos que muitas plantas têm propriedades curativas. Alguns dos medicamentos mais conhecidos, como a aspirina ou a morfina, derivam delas. As plantas, em sua origem, são elementos do mundo físico, mas... E se te disser que começaram sua existência em um plano espiritual? No princípio, tudo o que existe era parte de uma ideia, de um conceito. O físico é o resultado do que primeiro se concebeu no intangível. Isto mostra como o espiritual pode se manifestar no material. Neste seno, o sal, por exemplo, é um simples mineral, até que se lhe atribui um significado simbólico, como o de limpeza ou aliança. Jesus mesmo mostrou como o espiritual e o físico podem se unir para realizar algo extraordinário. Usou o barro e a saliva, elementos do mundo físico, para provocar um milagre. A terra é simplesmente terra, mas dela foi criado o ser humano. A saliva é água que se usa para dar vida. A combinação destes elementos físicos com a intenção e ação de Jesus resultou em um ato de cura. Um ponto-chave neste relato é a ação. Jesus lhe disse ao homem cego que se lavasse no tanque, e foi essa ação, sua obediência, o que completou o milagre. Isto nos ensina que a combinação de intenção, ação e obediência pode gerar resultados surpreendentes. Em resumo, o sal tem sido utilizado desde a antiguidade como símbolo de pacto, purificação e justiça. Além de seu uso físico, representa conceitos eternos e poderosos que têm perdurado ao longo da história. O sal se utiliza em muitos contextos simbólicos para purificar, proteger e estabelecer compromissos. Seu uso deve ser respeitoso e dedicado, desde a compra até o emprego em atos simbólicos. É importante que, ao utilizá-lo, quem o aplique o faça com convicção e compromisso, entendendo que é mais que um simples elemento físico. Em situações de negatividade ou ambientes carregados de energia negativa, o sal pode ser empregado como uma ferramenta para eliminar maldições ou influências indesejáveis. Também se utiliza para proteger espaços, assegurando que estes estejam livres de más energias ou influências daninhas. Além disso, é comum usá-lo para purificar oferendas e doações, orando por sua limpeza simbólica. Em muitas culturas, o sal simboliza um acordo de confiança e lealdade eterna, criando um compromisso entre duas partes de não se danificarem mutuamente. No entanto, o sal não tem poder por si só. Sua eficácia depende da fé e a intenção com a qual se utiliza. Um exemplo da importância dos símbolos se encontra na história de Moisés e a serpente de bronze. Em tempos de crise, a serpente foi um meio visível para que o povo se focasse na solução. Mas com o tempo, as pessoas começaram a dar-lhe mais importância ao objeto que ao ato por trás dele, até que foi destruído pelo rei Ezequias, para recordar que os objetos são só instrumentos, não a origem do poder. Da mesma maneira, o sal deve ser usado como uma ferramenta simbólica, sem se reverenciar a ele nem usá-lo de forma frívola. É um meio para manifestar uma intenção ou um propósito, e seu uso deve estar alinhado com respeito e responsabilidade. Não esqueçamos que as ferramentas, quando usadas corretamente, podem ser poderosas, mas não são mais que isso, ferramentas. Como em qualquer situação, a fé e a perseverança são essenciais. Viver com determinação, sem se deixar levar pelas dificuldades, é a chave para avançar. Não há lugar para retroceder. A vida exige que sejamos constantes, especialmente quando enfrentamos desafios. A força reside na capacidade de manter a fé, inclusive em momentos difíceis. Se lhe resultou interessante o poder simbólico do sal, te convido a descobrir mais nos próximos vídeos. Deixe seus comentários, sempre respeitando as opiniões dos demais. Se este conteúdo foi valioso para você, considere se inscrever e compartilhá-lo com seus amigos e familiares. Juntos podemos seguir aprendendo e expandindo nossa compreensão. Obrigado por seu apoio.